Boa noite, pessoal. Vamos gravar a aula de número 16 da playlist do terceiro ano, onde falamos já de geometria espacial, há pelo menos 6 vídeos. Vamos para o 7º vídeo de geometria espacial e hoje falaremos sobre cones. O que é que esse tipo de sólido, já é o 4º tipo de sólido que nós vamos estudar, o que é que eles têm de especial, tá? Então, vamos abordar os cones. Então, vamos iniciar o compartilhamento da nossa tela com vocês. Então, está aqui a nossa playlist do terceiro ano. Hoje é a nossa aula de número 16, aqui, cones. Acabamos de gravar a aula anterior sobre cilindros. Roteiro da nossa aula de hoje. Vamos falar o que que são cones, quais são os elementos e a nomenclatura, como se classifica quanto à inclinação. Vamos falar um pouquinho de seção meridiana, o mesmo que falamos para os cilindros. Vamos falar do cálculo da área da base, lateral, total e volume, e vamos fazer 3 exercícios. Então, esse é o roteiro da nossa aula de hoje. Definição de cones circulares, qual é? Qual é essa definição? Se você define um círculo, você tem um círculo que pertence a um certo plano, você define um vértice, e a união, né? A união de todos os segmentos, que são uniões, união desse vértice até um ponto do círculo, esse ponto é o ponto do círculo, então é um segmento. Esse ponto é o ponto do círculo, é outro segmento. Se eu junto todos esses infinitos segmentos, a união de todos eles vai formar um sólido chamado cone. Seja ele um cone desse tipo, seja um cone desse tipo aqui, o que interessa é que nós temos uma circunferência na base e um ponto fora desse plano que contém a circunferência da base. Todo cone pode ser entendido como uma pirâmide. Nós já explicamos essa ideia de que um polígono com infinitos lados, né, pode ser interpretado como sendo um círculo. Então, se ele é um polígono de infinitos lados, então o cone também é uma pirâmide. Agora, as faces laterais seriam infinitas, na verdade, o que na prática se reduz a uma única face lateral, que nós mostraremos a seguir que forma geométrica terá essa face lateral. A distância desse plano que contém o vértice. A esse outro plano, essa distância aqui é a altura, a distância chamada de altura, e qualquer ponto que una o vértice a um ponto do limite do círculo, que é a circunferência, é a geratriz. Seria o outro objeto importante. Pronto. Então, esses objetos ficam mais facilmente visualizáveis nessa outra figura aqui, onde está desenhado uma geratriz, mas eu vou desenhar outras geratrizes. Olha essa geratriz aqui, ó, que une o vértice a um ponto da circunferência. Qualquer ponto da circunferência dessa linha vermelha que eu fiz aí, se unir até o vértice, vai formar uma geratriz. Então, o que dá para perceber que a geratriz ela é obrigatoriamente maior do que a altura. Não, ela pode ser igual também. Opa, a geratriz foi mal. Maior ou igual que a altura. Pode ter uma situação de igualdade, sim. Mas ela nunca vai ser menor do que a altura, tá? Então, beleza. São os elementos. Um cone pode ser classificado como reto ou oblíquo. Reto quando a projeção ortogonal do vértice se dá exatamente em cima do centro da circunferência. E oblíquo quando a projeção do vértice, a projeção ortogonal do vértice, se dá fora do centro da circunferência. Então, veja que esse ponto A aqui é a projeção do vértice V, projeção ortogonal do vértice V sobre o plano que contém o círculo e está fora do centro. Vale visualizar claramente que nós temos uma relação pitagórica entre esses 3 elementos, onde a geratriz vem a ser a hipotenusa, a altura e o raio vêm a ser os catetos. O que para a gente não é nenhuma novidade, porque na pirâmide apareceram vários triângulos, retângulos que eu posso fazer com os apótemas, né? E com as arestas. Entre apótemas e arestas e altura. Mas aqui, não, só tem um triângulo retângulo, e só no caso do cone reto, tá, pessoal? No caso do oblíquo, isso não vale. Outra coisa importante que já tinha acontecido lá no cilindro é que qualquer plano que você corte o cone e que contenha o segmento que une o vértice ao centro, no caso dessa figura é essa daqui, no caso dessa figura é essa daqui, qualquer plano que contenha esse segmento, eu vou chamar
esse plano, né, de plano meridiano, e a interseção desse plano com o cone vai formar uma seção, no caso aqui um triângulo, né, que eu pintei aqui de azul. No caso, tanto do reto como do oblíquo. A diferença básica dos dois é que no cone reto, o triângulo formado vai ser um triângulo isósceles, porque claramente essa geratriz tem a mesma medida que essa. Tá? Pode-se provar isso por semelhança, por congruência de triângulos. Esse triângulo da esquerda aqui, com esse triângulo aqui da direita, tá? Esse outro aqui. Mas no caso aqui do cone oblíquo, não. O triângulo é qualquer, já que essa geratriz aqui não tem a mesma medida que essa outra geratriz aqui, tá? Agora, se a seção meridiana ela tiver uma característica a mais, que se o triângulo isósceles se transformar em triângulo equilátero, eu vou poder chamar esse cone de cone equilátero, tá? Então, se a geratriz, ela fica, que já é um triângulo isósceles, a seção meridiana, de um prisma, de um cone reto. Se o diâmetro, está passando aqui pelo centro, se o diâmetro coincide com a geratriz, esse triângulo fica um triângulo isósceles com ângulos de 60 graus. E, consequentemente, o cone vai ser chamado de cone equilátero. Então, é um cone que eu preciso dar menos parâmetros. Na prática, acontece isso, né? Eu preciso dar menos informações se eu falar que o cone é equilátero. Agora, as áreas, né? Então, muito parecido com o cilindro. A área da base vai ser a área de um círculo. E a área no círculo nós sabemos que é πr ao quadrado. Maiores dúvidas, assistam lá o vídeo 24 da playlist do Alicerce. Nenhuma novidade. A área lateral tem uma novidade. Enquanto a área lateral do cilindro lá era um retângulo, né, no cilindro reto, nesse nosso caso aqui nós teremos um setor circular, tá? Então, para visualizar, eu saio da mesa e venho aqui para esse papel e mostro. Isso aqui é um setor circular, um ângulo, uma fatia de pizza com um ângulo de 90 graus. Se eu faço a devida formatação aqui desse setor circular, olha o que nós temos aqui, pessoal. Exatamente um cone. Não é isso? Então, setor circular vira cone. E é interessante perceber que o raio desse setor circular vai virar a geratriz do cone. E o arco desse setor circular, essa linha daqui, vai virar a própria circunferência. Então, tem que ter cuidado para não confundir, então, agora, raio do cone com raio do setor. São duas coisas distintas, porque o raio do setor vira a geratriz. Ok? Voltando agora para a nossa aula, para a nossa mesa. Então, é o que foi falado aqui, no caso de um cone reto, né? A área lateral vai virar um setor. E como calcular a área tanto dos retos quanto dos oblíquos, exatamente com aquela fórmula de área lateral da pirâmide que nós vimos lá, que é semiperímetro vezes o apóteno da pirâmide. O apóteno da pirâmide aqui vira a geratriz. Então, esse cara vira esse. E o comprimento de uma circunferência, nós sabemos que é 2πr. É o perímetro, né? 2πr. Mas como é semiperímetro, é metade. Metade de 2πr é πr. E ficamos, então, com essa fórmula de área lateral, que é π vezes r vezes g. Ou seja, π multiplicado pelo raio do cone e pela geratriz do cone. A área total, bem simplesinho, igual a pirâmide, vai somar uma área da base com sua área lateral. No caso dos prismas e cilindros, nós vimos que aparecia um 2 aqui. No caso das pirâmides e dos cones, só um aqui. Pode botar o πr em evidência. Então, fica essa fórmula aqui, π vezes r, que multiplica r mais g. Para finalizar, o volume de um cone, nenhuma novidade. Se ele é uma pirâmide, vai ser o mesmo volume da pirâmide. A área da base vezes a altura sobre 3. Sobre 3. A área da base é a área de um círculo. E a área de um círculo é πr ao quadrado. Então, fica πr ao quadrado vezes h sobre 3. Essa é a nossa fórmula de volume de um cone. Feito isso, nós podemos resolver exercícios. A apostila preparada tem o mesmo perfil de 4 exercícios de nível introdutório, 8 de nível intermediário
e 4 de nível difícil com respostas. Vamos fazer aqui esses problemas. Vou começar aqui pelo 4, onde diz que nós temos um cone. Então, sempre desenhar é interessante para entender o que está acontecendo. E a geratriz desse cone vale 2 raiz de 5, tá? E aqui está a altura. Aqui está a altura. E aqui está o raio. Ângulo 90 graus. Só que é dito que o raio é metade da altura. Então, quando eu aplicar Pitágoras para esse triângulo, geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. A geratriz vai ser 2 raiz de 5 ao quadrado. E foi dito que o raio é metade da altura. Pronto, 2 ao quadrado fica 4, raiz de 5 ao quadrado fica 5. Vai ficar h ao quadrado mais h ao quadrado sobre 4. Então, 4 vezes 5 fica 20. O número 1 mais o número 1 quarto vai dar a fração 5 quartos de h ao quadrado. Então, o 4 passa multiplicando e o 5 passa dividindo. Simplifica 4 vezes 4, 16. Se h ao quadrado é igual a 16, é porque a altura do cone vale 4 centímetros. Pronto. Então, resolvemos o nosso primeiro problema, né, o problema número 4. E vamos agora para um problema do nível intermediário, tá? E o problema de nível intermediário que nós vamos usar, nós vamos fazer, é esse daqui. O número... Deixa eu só continuar aqui tirando essas informações. Pronto. Vou só aproveitar o desenho do cone, tá? É essa daqui, ó, da Universidade de Mackenzie. Questão número 8. Diz o seguinte: um cone circular reto tem uma altura, novamente está aqui a altura, que segundo ele é o triplo do raio. Então, se aqui tem o raio R, a altura vale 3 R's. Ele quer a razão quer dizer divisão, entre a área da base e o volume desse cone circular reto. A área da base nós sabemos que é πr ao quadrado, e volume nós sabemos que é πr ao quadrado vezes h sobre 3. Então, dá para perceber que esse fator aqui vai cortar. E no final, nós teremos 3 sobre h, fazendo a divisão de frações, tá? Só que o h foi dito que é 3 vezes o raio. Simplifica. Então, a razão entre a área da base e o volume vai ser, no caso, 1 sobre R, o que vai dar a letra A. E para finalizar a nossa aula, vamos fazer um problema agora do nível avançado, que vai ser esse problema número 4 aqui, que diz o seguinte: você tem um cone, vou fazer aqui o desenho do cone, e esse cone, a área lateral é conhecida, que vale 60 π centímetros quadrados. E disse que a distância do centro da base, que é esse ponto aqui, até a geratriz, essa distância é de 4,8. Então, eu faço aqui essa distância. Sei que forma um ângulo de 90 graus. Essa distância vale 4,8. Lembrando que aqui nós temos a altura. E lembrando que aqui nós temos o raio. Sempre, né? Os elementos do cone. Ele quer que você calcule o volume desse cone. Aí parece uma coisa bem complicada, porque o volume é π vezes r ao quadrado vezes h sobre 3, mas nem o raio, nem a altura foram dados. A única informação que foi dada foi a área lateral e essa distância aqui. Agora, um olhar um pouquinho mais geométrico, de geometria plana, dá para perceber que esse triângulo ABC, BC, e esse triângulo, vou chamar esse ponto aqui de ponto D, vou fazer agora o triângulo BCD. E eu vou girar esse triângulo BCD, tá certo? O ângulo de 90 graus é o vértice D, aqui vai ser o B e aqui vai ser o C. Então, esse segmento AB é a altura do cone, esse segmento AC é a geratriz do cone, esse segmento BC é o raio do cone. Nesse triângulinho aqui menor,
BD vinha a ser o dado que ele deu, que é o 4,8. DC eu não conheço. E o BC é o raio. E não é difícil perceber que os dois triângulos têm um ângulo de 90 graus. E também não é difícil perceber que esse ângulo aqui é comum aos dois triângulos. Consequentemente, pelo caso AA, ângulo, ângulo, eu posso concluir que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo BCD. Se são semelhantes, os lados são proporcionais. Eu posso fazer uma proporção, ou seja, dizer que H, que é oposto a esse ângulo daqui, está para 4,8, que também é oposto ao mesmo ângulo, só que no triângulo menor, assim como a geratriz, que é oposto a 90 graus, está para R, que é oposto a 90 graus também. E aí agora vem uma coisa interessante, ó. Então não dá, se você for querer resolver esse problema com a fórmula de geratriz, né? Essa daqui mais essa, mais aqui essa outra, né? Porque a área lateral nós sabemos que área lateral é πRG. Então 60π é igual a πRG. A gente acabou de mostrar isso na aula de agora há pouco, no momento anterior. Então, o produto de R vezes G é igual a 60. Então, pessoal, nós temos um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Dá para resolver, só que vai dar muito trabalho. Então, tem um truque algébrico muito legal, que é o seguinte. Se eu pegar essa fração aqui e multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, eu não modifico a fração. Então, como é que ficaria agora fazendo a multiplicação cruzada aqui? H vezes R dá R ao quadrado é igual a 4,8 vezes RG, ou GR. Só que RG ou GR vale 60, pessoal. Então, com isso, eu descubro que HR ao quadrado é 4,8 vezes 60, que é a mesma coisa que 48 vezes 6. Pessoal, HR ao quadrado é exatamente a expressão algébrica que aparece no volume. Então, é só pegar esse π sobre 3 e multiplicar por 48 vezes 6. Corta, fica 2. 2 vezes 48 dá 96π centímetros cúbicos. Conferindo agora as 3 respostas. A quarta questão aqui da primeira deu 4. A oitava aqui deu a letra A, que nós vimos. E a quarta questão aqui deu 96π centímetros cúbicos. Então é isso, galera. Com isso terminamos a aula. Mais um sólido visto. E agora fica faltando mais 2 sólidos. Os troncos e as esferas. Os troncos de pirâmides e de cones, ou seja, eu vou pegar os cones e as pirâmides e vou seccionar por planos horizontais e vai formar uma novas figuras, que vale a pena a gente comentar na próxima aula, aula 17, e na aula 18 falaremos da esfera. E com isso fecharemos os sólidos principais da geometria espacial. Agradeço a atenção de vocês, galera. Valeu pela presença e até a aula 17, onde falaremos de troncos. Valeu, galera!